confessando, esse ano deu a sorte, a gente passou no primeiro concurso de 2025. Mas eu tinha na minha cabeça, tá, se não for esse ano, aí eu vou ficar meio abalado, assim. Porque vão ter vários físicos excelentes, salários excelentes. Tipo, esse é o ano pra passar na área fiscal, assim, que a CAGE não é, né? Mas se não fosse a CAGE, eu ia focar na área fiscal. E aí eu tinha, assim, se chegasse em final de 2025 e eu não tivesse passado em nada, aí eu ia começar a me abalar, eu acho, um pouco. Até porque esse ano, ó, já teve o TCE São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí, vai sair Goiás. Tá pra ser Rio Grande do Norte. Tipo assim, São Paulo pediu 235. Ano de ouro, esse né? Ano, esse ano é loucura. É loucura. Pra quem é da área fiscal, acho que vai ser o ano do surto. A gente falou isso, graças a Deus, que a gente passou logo no primeiro. Sim. Que aí tu não tem que viver o surto, porque senão... Nossa, no pós da CAGE, assim, a gente tava acabado no final, né? Daí eu lembro que a Helena falava, por favor, tomara que eu passe, porque eu não sei se eu aguento ficar não mais sei se eu aguento 6 mais um meses pós. nessa história. Mais um pós. E o ruim era isso, porque a Helena tava aqui em São Paulo, e se eu não passasse em São Paulo, ela ia ter que passar junto, sei lá, no Piauí. Então ela ia ter que estar competitiva, estudando. Você continuar galera, estudando? Sim. Essa que é a tristeza. Cara. Essa é a tristeza. É. Vocês estão falando, tem os dois lados. Porque eu falo assim, o que eu quero é que a gente passe juntos. Então, eu lembro que eu até falava pros meus colegas que tava todo mundo com dó de mim já. Eu falava assim, não, gente, se não passar, eu vou seguir estudando, porque vai ter Cefaz Rio. E a gente vai fazer Cefaz Rio. E eu tava preparada pra seguir estudando até a gente passar os dois no mesmo lugar. E é um desafio muito grande, né? Passar já é difícil. Passar os dois é muito mais, assim, mas era o objetivo. Não, e o pior, se você passa e você não. Essa foi uma E o contrário também. Se ela passa, em casa, a gente. O que é pior, né? Se tu passar e eu não passar, ou o contrário. A gente Porque teve também, pô, tô o dia inteiro em casa, tenho todo dia pra estudar, e aí eu não passei. E aí ela estudando antes do trabalho, no almoço, vai passar. Eu, pô, sou competitivo. Esse é aqui, competitivo. gente, aqui Então, eu tava ruim pros dois lados, sabe? Isso é engraçado. Mas Bicho é competitivo mesmo. demais. Não me conformo, eu perdi. Né? Não, gente, isso aqui. Mas até isso, eu acho que um dos fatores mais legais, assim, que nos ajudou muito na preparação foi essa competição que a gente tinha. Porque um puxa o outro, né? Não, eu falei, assim, eu realmente acho que eu não era uma pessoa tão disciplinada. E ter o João ali... A gente, no ICS São Paulo, a gente tinha uma planilha. A gente tinha uma planilha de horas no Drive. Sim. E aí, cada hora que um estudava, ia lá e colocava pro outro ver que tinha estudado a hora. Eu tô estudando, vai estudar também. Então, a gente passava o dia inteiro, assim, nessa disputa. E isso me ajudou muito a aumentar o meu nível de horas e diminuir a procrastinação. Porque eu também sou uma pessoa muito procrastinadora. Cara, porque antes de julho de 2024, cara, a média de horas era... Vou dizer, vergonhosa, assim. Põe na média 30, 40 horas por mês. Por mês? Óbvio, teve no ISS São Paulo ali que aí deu gasto assim, de 100 horas. Tipo, setembro de 2023, que foi pro ISS São Paulo, e um mês antes foi, sei lá, 100 horas nos 2 meses. Mas senão a média era 30, 40, sabe? Era muito baixo. E aí chegou, quando eu pedi demissão, aí eu comecei a ir pra 100, 120, 130, 140 horas, e aí a gente subiu bastante esse número de horas. Tem gente que estuda 30 horas por semana. Não, exato. A meta... Os concurseiros aí que estão na pegada. A meta no pós-digital ali era tentar fechar, sei lá, 200 horas, 180, fazia, né? 40 horas por semana era o que eu tentava fazer, assim. Porra! Bom, mas era o mês anterior à prova, né? Eu tava desesperado, nem precisava nem tentar bater, porque tu não conseguia fazer outra coisa. O desespero era muito grande. Vocês tinham folga? Sim. Do tipo, vamos pegar domingo... A Helena puxava eu fazia folga compulsória. Como que era a folga compulsória? Não, mas é porque assim, a gente o nosso planejamento incluía estudo no final de semana, especialmente pra mim, porque eu tinha menos tempo durante a semana. Só que chegava no final de semana e aquilo que eu falei, eu sou uma pessoa que eu tenho muita pena de mim mesma. Eu tenho muita piedade. Então eu via assim, tipo, chegava domingo, eu tava cansada. E eu falava, ai, amor, vamos ver uma série, vamos passear. A gente acabava... ajeitar a semana também. Mas a gente acabava assim, daí nesse dia talvez a gente estudasse 1 hora. A gente estudava 1 hora de manhã, e aí depois, pra diminuir a culpa, e aí depois a gente tentava descansar.